Bem-vindos ao Entre Mundos, esse spin-off aqui do Expanda Podcast, que hoje tá bem bacana aqui porque eu tô na presença só de amigos. E eu gosto muito de fazer um episódio desses aqui. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. E quero deixar bem claro que esse episódio aqui é um oferecimento aqui ao Alma Dalma, que é o local que faz acontecer esse projeto aqui, né? Então eu vou pedir pro Vini aparecer aí pra falar do Alma. Aparece aí, Vini. Olá, eu sou o Vinícius Rastrello, proprietário aqui do Alma Dalma, Espaço de Artes e Atitudes. O Alma Dalma é uma escola que existe desde 2008, fazendo as pessoas se conectarem com o seu mais íntimo. Uma escola completamente dedicada ao autoconhecimento. O autoconhecimento através das artes, como os cursos de Teatro da Alma, o autoconhecimento através das artes cênicas, Biofluxo, que é uma forma de meditação ativa através da dança, dança cigana, holistic dance e cursos voltados a um conhecimento mais místico. Desenvolvimento mediúnico sem cunho religioso para que você encontre as suas capacidades naturais da mediunidade. Benzimento com esta amada e querida Ione Reis. Yoga com a Núbia Ronchizel. E nesse tempo fizemos grandes parcerias com escolas que trabalham também o autoconhecimento, como a Humane Amor, do nosso querido Otávio Leal. Nos conheça mais em nossas redes sociais, @Espaço Almadalma, e no nosso site www.almadalma.com.br. Vem com alma. E desejar agora as boas-vindas aqui aos meus amigos Baltazar, Mago Lamon e Fraterdim. Excelente dia, noite, tarde a todos. Um ótimo dia, tarde e noite Satisfação a todos. aqui estar do lado do irmão Bom Lamon. dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde para os queridos amigos, queridos irmãos que estão aqui nesse momento, né, tão oportuno, onde nós teremos uma conversa maravilhosa. É como você diz, né, um clima entre amigos é diferente, né? Com certeza. Diferente, pô, né? A gente já tava batendo um papo aqui, agregador aqui já faz algum tempinho aqui, desde a hora que o Mago Lamon A chegou. resenha é forte. A resenha é forte, né? É, bem bacana. Poxa, então, pô, primeiramente desejar boas-vindas aqui a você, Lamon. Agradecer pela amizade e pela parceria de sempre. E fazer a primeira pergunta aqui pra você. Eu acho que dispensa apresentações, todo mundo já te conhece aqui. Então eu já começo perguntando sobre alta magia, cara. Qual que é a diferença de ser uma alta magia para uma baixa magia? Excelente. Excelente. Olha, existe a percepção do Eliphas Levi, quando ele cria o livro Dogma e Ritual da Alta Magia, ele vai contrapor aquele sistema que ele está defendendo, que é baseado na leitura do Francis Barre, do Cornélio Agrippa e do Martinez de Pasquale, aonde ali tem uma ideia da ligação cósmica, da ligação com as estrelas, da ligação com os 4 elementos, com 7 planetas, com as constelações. Do micro e do macro. Exatamente. Então ele parte dessa premissa e ele vai contrapor esse sistema ao sistema grimorial da época, que são as clavículas que estavam rolando naquela época. Um livro que ele cita muito ali, que seria a maior expressão daquilo que ele vai chamar de baixa magia, vai ser o Dragão Vermelho e o São Cipriano. Porque quando a gente pensa nesses grimórios, o São Cipriano, na verdade, é uma tradição grimorial. Existem muitas versões do São Cipriano. Tipo um almanaque, né, Mago? Um almanaque que era baseado em feitiçaria popular, em tradições regionais,
E a mesma coisa acontece com as tradições das clavículas. As clavículas de Salomão também não é um livro, é uma tradição de livros que vão ter várias abordagens distintas. E quando ele está colocando, então, essa ideia alta magia contra baixa magia, ele está criando uma diferenciação de algo que é estudável e algo que é mais popular, que tem mais a ver com a feitiçaria. A teurgia e a taumaturgia, né, irmão? Exato. Então não tem nada a ver com uma questão de moralidade. Não, a moralidade não é o sentido principal ali. Ele é muito mais assim no sentido metodológico. Qual método que você vai utilizar para atingir o efeito pretendido? Por exemplo, quando você vai pensar na baixa magia, na tradição mais focada, vamos pensar ali no clássico francês, que é o Dragão Vermelho. Inclusive é um livro que quem me apresentou foi o Frater Baltazar. Foi. O Dragão Vermelho, ele vai te dar ali, a semelhança do São Cipriano, várias ideias de você chamar uma entidade e através de um acordo com essa entidade, ou um pacto, ou um contrato, você conseguir um determinado efeito. Pode ser enriquecer, conseguir o amor de uma mulher, conseguir fazer o campo ficar mais fértil, ou ter uma viagem mais rápida. Viajar naquela época era muito difícil. Então ele busca uma entidade fora do mago. Quem está fazendo aquilo ali não é o poder do mago, mas é um empréstimo. Isso aí vai caracterizar a baixa magia. A alta magia, a responsabilidade é o mago. Então, ele se prepara para conseguir o efeito. Ele não precisa de uma entidade. Apesar dele trabalhar sempre com forças angelicais, que é uma característica comum da alta magia. Mas não é aquele anjo católico. Ele vê o anjo como o princípio anímico de uma estrela, o princípio anímico de um elemento. Então, a alta e a baixa magia vai ter essa caracterização própria. E, complementando o que o Baltazar disse, que está corretíssimo, uma das características ali da alta magia vai ser a teurgia, a ideia da purificação. Porque quando o mago ele busca se purificar, ele tem uma coisa que vai ser a dignidade e a legitimação cósmica. Então ele se torna ali um herdeiro de Adão, um herdeiro do divino. Ele assume uma responsabilidade no universo, o que faz com que ele, de certa forma... Tem uma autoridade espiritual maior. Exato, e ele até entra em contraponto com as entidades da baixa magia. Irmão, ó, o Frater Jim eu vou pedir para o Frater Jim falar um negócio também, mas antes, falando do Dragão Vermelho, falando da magia salomônica, falando de pacto, e algumas pessoas classificam a Goetia como baixa magia. Interessante. Nesse ponto que A Goetia clássica pode se tornar, sim, uma baixa magia, e principalmente as vertentes dela. A Goetia medieval, não. Eu vou te explicar o porquê. E depois eu vou pedir para o Frater Jim falar uma coisa muito interessante sobre magia árabe. Você entende que o mago salomônico, ele faz os espíritos se pactuarem com ele. Quando a gente tem um grimório Goetia e a gente tem um grimório teurgia Goetia, é o mesmo sistema, só muda chamadas e entidades. Na teurgia Goetia, existe um contrato que é o contrato de Padiel, onde você obriga o espírito a fazer um pacto com você. O mago, ele faz o espírito pactuar-se com ele. Ele manda. Aquele espírito agora está subjugado. Os selos são isso. A assinatura dos espíritos se subjugaram ao mago. Agora, no Verum, no Grande Grimório, acontece um oposto. Existe sim um afastamento da aproximação de Deus e um se entregar a entidades mais baixas para você adquirir certos poderes. para cultuar, você vai Cultuar, se vender, você vai ter um vínculo etérico com aquela energia. E perde tempo de vida. E
perde tempo de vida, que é a essência. Agora, vamos lá. Ou seja, você se torna um mago negro. O Frater Jim, na tradição árabe, por exemplo, você até mencionou isso, porque eu estava falando com o Frater Jim sobre... A gente tem uns 7 anjos planetários. E a gente tem 7 gênios planetários da magia árabe. E eu estava fazendo um estudo... E 4 7 deles... anjos. Hã? E 7 anjos. Falei, 7 anjos, 7 gênios. 4 deles, eles são os imperadores cardeais. Corson, Amaimon, Parmon, Egin, são aqueles imperadores dos daimons. Então, assim, 4 deles são planetários também, mas são elementais, que mandam naquela casta de espíritos elementais que compõem a Goetia. Ok. E eu estava falando com o Frater Jim, e tem uma tribo, né, que para você mexer com ela, você teria que meio que se entregar a ela, né, Frater Jim? Isso Sim. me lembrou demais o Grande Grimório e o Grimório Verum, irmão. Quer que eu Sabe? explique esse rolê? É uma tribo que se chama a tribo dos jeans negros, é a tribo que se chama Tawal. Essa tribo é a tribo de Iblis, ou seja, a própria tribo do de Iblis, Satanás. que seria o Lúcifer do Verum. É. Olha que interessante. Só que aí você tem que, para mexer com esses espíritos, você tem que fazer uma sequência de 7 pactos. Que seria o pacto da chama negra, o pacto do enegrecimento da alma. Aí depois tem mais alguns. Aí vem o pacto com Factush. Factush, ele seria o ministro de Iblis. Tipo o Lucifer Focale. Ele seria o testa de frente, o linha de frente dele. E Caramba. o filho de Iblis e a filha de Iblis. Aí depois com o próprio Iblis. Para depois você utilizar desses espíritos. Só que são espíritos que, pelo menos na tradição qual eu venho, a gente aprende a mexer mais... Tipo assim, ó. Se um dia tudo que você souber não funcionar, essa aqui é a sua última bala, só que não tem como voltar para trás. Que é o mais denso Você da tradição. perde a graça do Criador. Sim. Então, é um rolê muito Você reparou muito que ele perde a complicado. graça do Criador? É. Você pega o dragão vermelho, por exemplo, e aí, tipo, você vê que você vai ter que fazer um pacto, só que eles tentam burlar isso. No Verum não. No Verum não tenta burlar, já se entrega mesmo. Né? Vai que vai. Mas no Grande Grimório eles tentam consertar um pouco esse fato. Não, pera aí, não vou me fuder no final. Aí ele faz um pacto com Deus antes. Isso. Né? Para não perder a graça do Criador mesmo, né? Fazendo um jeitinho brasileiro ali com o Lucifer Focale. Porque, tipo, você está fazendo um vínculo etérico, é um vínculo na sua alma. O seu espírito atual, sua condição de consciência atual, está fazendo um vínculo. Por isso que tipo, tem pessoa que sonha com o espírito, é assim, assim, assado, a gente identifica ele. Sim. Fala, cara, é Beelzebub, é Astor, né? E, tipo assim, quando você pega essas coisas, você consegue identificar, então, Rafa, que alguns sistemas da magia salomônica podem ser chamados de baixa magia. Né? A Goetia em si depende da abordagem que você tiver. Se for clássica, talvez. O que propõe o Grimório não é isso. O que Então, transformaram a gente pode dizer que essa nomenclatura de alta e baixa, ela não necessariamente significa superior e inferior. Não. Ela significa, tipo, mais próxima do Do Criador. e mais distante do divino. E mais seria perto isso? dos dos caídos, eu acredito. Isso. Lamon, irmão, pensa bem. Quem deu a alta magia para os magos, para os homens? Principalmente para Moisés, que vai começar a tradição mosaica. Que ele era mestre de Reca, mas o Yahvé mostrou que ele era o verdadeiro Deus da magia. Então, quem dá esse poder a Moisés na tradição mosaica? Deus. Os Elohim, os anjos. Agora, a gente sabe então que a alta magia, a magia dos magos, vem do divino, vem do ascenso, do alto, dos deuses superiores, os Elohims. Quem deu a bruxaria para os homens e a feitiçaria? Samiasa. Entendeu? Então, quando você está na alta magia, na teurgia, você está se aproximando dos Elohims e de Deus. Quando você pratica feitiçaria e bruxaria, você está se aproximando das entidades abaixo. Por isso que gostam tanto do diabo e Satanás, porque ele é o senhor da bruxaria e da feitiçaria. E é o que eles ensinam, é só invocar um espírito infernal, né? É o que eles ensinam. Se você pegar
uma cosmovisão, porque, olha, tudo isso faz parte da visão esotérica do cristianismo. Apesar de a parte dos Dijins ser a visão esotérica abraâmica, que está na corrente islâmica. Mas isso se aplicaria também numa corrente judaica. Judeus, cristãos e os muçulmanos vão vir da ideia abraâmica. Porém, vão criar tradições de conhecimentos diferentes. E quando a gente vai buscar assim, textos conciliadores, eles não são textos oficiais dessas religiões, mas são textos apócrifos, como, por exemplo, o Evangelho de Enoque. O Evangelho de Enoque ele vai falar o seguinte, olha, vai ter a queda dos anjos, e vão ter 7 anjos ali que vão comandar a queda, o chefe deles é o Samiasa, e quando a queda é uma queda sexual, os anjos apaixonam pelas mulheres, o Samiasa, mais outros ali vão ensinar as artes e a magia para esses filhos deles, que são os Nefelins. Só que é uma magia, mães, né? só que é uma magia que vai para o lado da feitiçaria. Uma magia de guerra, talvez. Porque ao mesmo taumaturgia, tempo, você vai ter nesse mesmo contexto dessa narrativa a figura do Enoque que está recebendo a cabala de Metraton. Então observa que você tem a alta magia vindo de Metraton, que é o senhor das faces, né? O Metraton, ele está o primeiro selo do sol, que é aquele rostinho. Então, na realidade, eles acreditam que é o Metatron. Eles acreditam. E eu cresci acreditando ser o rosto, tipo, o rosto de Shaddai e tal, do primeiro Pantáculo de Sol. Tem um livro, eu vou te passar depois, ele não tem tradução, você compra na Amazon. E é uma judia, que ela estuda as clavículas e principalmente os pantáculos, corrige hebraicos. Isso é excelente na biblioteca de um mago. E ela consegue associar essa figura do pantáculo do Méteres a Moisés. Tem uma estátua que você vê ele com chifrinho, é Moisés. Pode ser. E algumas tradições, irmão. Eu não sei que a gente brincou, mano, uma vez em alguma briga sua, que falou, vamos fazer uma camisa do Lamon com o pantáculo do sol e o Lamon no meio. Porque tem... Sou bom de briga, hein? Tem tipo... Tem Grimório, Chave de Salomão, você pega tipo a Verdadeira Magia Negra, Chave de Salomão, ou outras também que inspiraram até a do Méteres. O Pantáculo do Sol ele tem outra arte e parece quem? Jesus. Ou seja, como era uma tradição que veio da Igreja Romana, com tradição litúrgica e exorcística, eles colocaram aquela figura do Pantáculo do Sol, a qual todo ser se dobra, como uma face de Cristo. E quando fizeram do Méteres e tudo mais, já você viu que eles colocaram a face de Moisés, porque Jesus é o representante Parece o Moisés de Michelangelo mesmo. Aquela estátua. Então, exatamente. Tipo assim, olha que coisa. E a gente cresceu lendo que era Metatron por causa da questão solar, né? O Metatron sendo Enoque, né? O sétimo patriarca. Então, quando a gente pensa assim, o que esse livro do Enoque está refletindo? É uma cultura tradicional muito anterior ao cristianismo, ao judaísmo, que vai vir lá na antiga Suméria. E quando se tem os mitos de criação das primeiras religiões formatadas pela humanidade, já vai aparecer essa questão. Começa com os sumérios, porém quem vai desenvolver isso melhor vai ser no Enuma Elish, o livro de criação da Babilônia, no qual vai ter o seguinte narrativa. O universo ele precisa ser criado. E os deuses, para criar o universo, vão ter que controlar forças primordiais caóticas, que são representados pelo dragão de água salgada e pelo dragão de água doce, que são os dois abismos, Apsu e Tiamat. Tiamat é a mãe criadora, ela é o caos primordial. E ela vai gerar filhos, esses filhos são os deuses celestiais chamados Anunnakis, eles representam os planetas,
E a ideia dos Elohims é baseada na ideia dos Anunnakis, os deuses planetários. Exatamente. E vai ter ali, vai nascer uma segunda classe de deuses, Os que Igigi. são os deuses auxiliares, os Os Igigis. Igigi. É. Os Igigis, eles vão, por sua vez, trabalhar para Tiamat. Porque qual que era a ideia? Eles estavam falando de uma cadeia de trabalho. Os deuses Anunnakis têm que trabalhar para manter os deuses primordiais vivos, oferecendo oferendas, e os Igigis trabalham para os deuses celestiais. Ninguém gosta de trabalhar para o outro, deu briga, né? Aí vai ter uma revolução lá e tal, um vai detonando o outro. Você viu a analogia do que você falou? Depois esses deuses que se fazem de deuses para a humanidade recebem oferenda dos homens. Dos homens. Que Aí interessante. vai vir o quê? Qual que é a ideia que vai ter? Vai ter briga de 3 gerações de deuses. Os primordiais, os celestiais e os ajudantes, que são os Igigis. Sai na porrada, só que os Igigis, eles são em maior número, começa a vencer esses deuses. Então tem uma solução diplomática. Vão pegar o chefe dos Ignis e vão matar ele. Ele vai entrar em sacrifício. Porém, ele tem uma alma divina que não morre, mas tem um corpo físico que morre. O sangue dele vai ser misturado com o barro da terra, e a mãe deusa que criou todos os deuses e os Ignis, cria os homens, usando o sangue desse deus imortal, desse Igig. O nome dele é Kirgu. Kirgu, então, vai ser o mito que vai originar todos os capetas do mundo. Os capirotos, tudo vem do Kirgu. Porque qual que é a ideia do Kirgu? Ele vai ser o rebelde, ele que começa a rebelião, ele que começa a fazer a guerra no céu, só que, por fim, ele que vai pagar o pato, ele que vai ser sacrificado, só que o sacrifício dele vai nascer os homens. Então aí nasce a humanidade do sacrifício do Kirgu, e a ideia é que os homens agora vão trabalhar para esses semideuses, que vão trabalhar para os deuses celestiais, que vão trabalhar para os deuses primordiais. Aí o fim da narrativa vem um deus que vai trazer a ordem cósmica, que é Marduk, o deus da tempestade. Marduk briga contra Tiamat e consegue vencer Tiamat. Então, e com o corpo de Tiamat, ele cria o mundo e ordena o mundo da forma como existe. Então, qual que é a ideia ali? Esse sacrifício do Kirgu vai gerar a humanidade. Então, a humanidade tem o quê? A alma de Kirgu. A alma desse ser rebelde. Então, observe que tem categorias nessa narrativa. Você tem os deuses celestiais e tem os deuses terrenos. E, de certa forma, isso vai entrar na categoria alta magia e baixa magia. Então, depende para onde você está direcionando. É para os celestiais, para os Elohims, porque na cultura babilônica fala Anunnaki. Mas na cultura hebraica que está ali do lado, que vão beber dessa fonte, vão chamar Elohims. De Canaã. Então, essa que vai ser mais ou menos a perspectiva. Alta e baixa magia. E é legal que dá Então, para... por isso que a gente tem que trabalhar aqui. Por isso que a gente está aqui. Exatamente. Exatamente, para encher a barriga dos deuses. Para encher a barriga dos deuses. A gente tá aqui É que pra encher- os Anunnakis eles eram meio Porque preguiçosos, não queriam trabalhar, segundo A gente tira a ideia bíblica de que Deus criou o homem ali por uma... Então, o bondade Gênese e bíblico, tal. Sim, não. ele vai resumir essa história e adaptar, porque tem uma diferença de 1000, 2000 anos entre uma história e outra. Então, uma versão adaptada e resumida dessa história. O que não tira a validade, compreende? Porque vai continuar transmitindo aquela tradição. E ela deixa alguns textos, e quando você pega eles nos originais, ou pega livros que, tipo Nag Hammadi, você acha uns livros antigos, você consegue restaurar esses textos e entender e confirmar coisas arqueológicas. O exemplo é essa questão do Elohim, que é deuses, que é do panteão de Canaã, e também tem uma parte lá que eles restauraram que fala assim, de uma assembleia dos Elohims, onde Yahvé, ele ganha o povo de Israel. E cada deus representava um povo. Aí fala assim, peraí, então o Deus, El, ele que manda, ele que é o criador, ele entrega lá para os filhos deles, e a parte de Yahvé
seria o povo hebreu, né? Então, assim, a Bíblia consegue ter vestígios da sua fonte que são inegáveis. E aí ela vai passando o tempo e vai criando certos paradigmas, que é o que você aprende na igreja, ou coisa do tipo. É o povo que vai transmitir aquela tradição de conhecimento sem profundidade. Aí vão conhecer o que é a versão popular, que é o conhecimento popular, que é basicamente aquilo ali destituído da construção histórica que teve. Mas uma coisa interessante, se a gente vai olhar assim, para essas três culturas, cristianismo, judaísmo e islamismo, a gente consegue fazer uma jornada arqueológica dentro dos livros e ver, por exemplo, essa tradição sendo transmitida através principalmente das quadraturas que vão aparecer no Al-Shams, que vão aparecer no Picatrix, são textos islâmicos. Eles são mais antigos do que os textos cristãos, inclusive. E eles são mais antigos que os textos judaicos, apesar de ser uma religião mais nova. Sim. Mas a transmissão de conhecimento dela foi preservada com mais antiguidade. Basicamente, o Islã vai surgir perto do ano 600, de uma reforma cristã, possivelmente. Muito possivelmente, Maomé, antes de se converter ao Islã, né, ter a revelação de Gabriel, ele era um cristão rebelde, porque estava tendo guerras cristãs ali no meio. Então ele vem com a ideia do Alá para unificar essa teologia, e eles vão fazer estudos muito profundos de astrologia e alquimia, baseado na cultura grega antiga. E vão colocar as quadraturas. As quadraturas que aparecem, as mais antigas, então, são árabes. Depois vai aparecer, quase 500 anos depois, em um livro muito famoso para magia, que é a Magia Sagrada de Abramelin, as quadraturas de novo. Os quadrados E mágicos. depois entra o Tritêmios, coloca essa cultura dos quadrados mágicos no mundo cristão, já usando uma matemática super elaborada. Mas a ideia é a mesma, fazer os quadrados mágicos para trabalhar com as forças planetárias. No caso da magia árabe, vai usar os djinns. No caso dos judeus, especialmente ali no Grimório da Magia Sagrada de Abramelin, ele vai trabalhar com os shedins. Mas observe que tem uma construção cultural diferente. Djinn é uma coisa, shedin é outra e demônio é outra. Apesar de que no popular tudo capiroto. Tudo a mesma coisa. Se for no Universal, até São Jorge vira demônio. Então assim, mas são propostas um pouco diferentes. Por exemplo, nosso irmão vai saber falar com muito mais propriedade do que eu, que é o foco de estudo dele. Tem djinn que é convertido ao Islã. E tem djinn que não é. E tem djinn que é o maior inimigo do ser humano. E é igual os demônios, os daimons, os shedin também, né? Então, observe o seguinte, os shedins judaicos também, uns são do mal, outros são do bem, outros não estão nem aí. Agora, quando a gente vai mais para o lado cristão, tudo é demônio. Assim, tudo é demônio ruim, aí tem uns que é menos ruim. Tudo é diabo, tudo é tem uns diabo. que dá ali para você tentar alguma negociação, e tem outros que é poucas ideias. Mas, Lamão, você é um cara que eu sei que tem ali muito forte um lado cristão esotérico, né? Sou um cristão esotérico. E como é que você vê isso aí? Você vê como algo do mal mesmo? Depende. Esse lado da baixa magia de daimons e de djinns? Então, o cristianismo esotérico ele não é formatado. Assim, ele é muito diferente de um pensamento católico, evangélico. Ele é muito livre, né? Então, qual que é a ideia base do cristianismo esotérico? O mago ele vai assumir a responsabilidade adâmica. Então, ele tem que controlar o bem e o mal. Isso vem muito da questão do martinismo e do martinesismo, não, meu irmão?
Com certeza. Né? Seria, O- por exemplo... O Pasquale ele vai determinar muito isso. Pasquale, uma questão Villermoz. de necessidade. Como? Seria, por exemplo, uma questão de necessidade. Não, aí existe, vamos falar assim, muitas possibilidades para a gente falar assim, por qual motivo ele vai fazer isso. Aí vai entrar muito da constituição do caráter da pessoa. Por exemplo, uma pessoa gananciosa, ela vai usar uma força, por exemplo, maligna para causar o caos. Matar gente, roubar, ganhar poder, né? E vai aprontar. Agora, uma pessoa justa, ela pode fazer isso para estabelecer a ordem. Então, cada um vai ter um objetivo. Então, depende de quem está operando. Porque, basicamente, quando a gente fala assim, ó, alta e baixa magia, são opções num catálogo. E quando você fala magia branca, magia negra, são opções no catálogo. Depende do que você quer operar. Entende? Eu posso falar o seguinte, ó, eu faço 99% magia branca, mas eu tenho 1% de magia negra ali de vez em quando, entende? Vou lá na urna, lá, mexo com 72 demônios e mando eles pegar quem eu quero e daí vai, entende? Só que não é o meu comum, não é a minha regra. Aquilo ali eu deixo ali, ó, é a minha opção para quando... Seu botão de emergência ali. É que eu penso o seguinte, tal como é o mundo político. Quando as opções diplomáticas esgotam, a gente vai para as opções das armas. E aí a gente bota para quebrar, né, do jeito que tem que fazer. É muito daquele ditado, é melhor saber e ter e não precisar do que precisar não ter e não saber. É igual um revólver raspado, entendeu? É melhor você não precisar do que precisar e não ter. Ai, caralho. Não é verdade? É verdade. Então, olha, a gente ter ali opções não significa que você está utilizando, né? Eu posso falar mesmo, assim, ó, a goécia de invocação de um demônio, assim, é um rito complexo, precisa de preparação, não é uma coisa que você faz numa terça-feira, entende? Você faz um altarzinho assim. Não, vou ali dar uma bebidinha aqui para essa estátua, oferecer uma farofa e... Não, isso não é magia, entende? Exatamente, é diferente, isso né, irmão? culto, É claro que, diferente. tipo, hoje em dia, eu tô tipo, colocando bastante isso em pauta. Quando as pessoas perguntam, você é a favor de magia Goetia luciferiana, Goetia Power Ranger, Goetia, sei lá. Patchwork, selos negros de Salomão. Goetia do Pokémon, Goetia da magia do caos também, envolveu essa porra. Goetia mental. Porra, mano. Eu falei assim, olha, como que eu vejo as pessoas, o público, o povo, né, nichado nessa questão, principalmente, vamos colocar ali, eu não sei pra fora, não sei se é tão assim, igual no Brasil. Ah, não, o Brasil é diferente. É diferenciado, o Brasil né? é diferente. Não que não tenha lá, porque culturas do luciferianismo vem do Ford, né? É. A maioria, né? Só que o que eu vejo? Que atualmente o pessoal, eles pegaram esse panteão de gênios, principalmente 72, e fizeram um panteão moderno de deuses. Eles, você acredita que os deuses, os daimons, são os deuses da antiguidade? Não. Eu não acredito Tem nisso. nada Eles disso. são reflexos bem Até porque deturpados de alguns deuses, né? Quando você pega ali do 72, talvez 5 carrega um pouco de semelhança, mas você vai ter assim, ali 5 que alguma semelhança. Você trabalhar, por exemplo, pega Baal, trabalha com Baal. Aí você vai pegar a entidade Baal, vai fazer uma reconstrução de um culto cananeu. A energia vai ser outra, a prática... Não, é impossível. É isso aí que eu quero falar, tá? Porque, primeiro, uma religião é um complexo de histórias, de lendas, de hinos, de canções, de cultos. A pessoa que quer inventar um culto para uma estátua no dia de hoje, ele está desprovido dessas histórias, desses hinos, do entendimento do que aquilo significa. Por exemplo, deixa eu falar na prática. Baal da Goécia
um lorde demoníaco, senhor de várias legiões de demônio. Ele tem uma história própria, pequena, você não tem muita informação sobre ele. Baal-Hadad, lá do Panteão Cananeu, é o deus da agricultura. Então, se você está querendo... Observa, o que os cultos para Baal-Hadad queriam? Chuva para a agricultura. O que isso se aplica no Brasil de 2026? Isso é uma esquizofrenia. É intelectualmente caduco. Entende? Isso aí é para brasileiro que estudou pouco. Você vê pessoas que se aproximam de deidades antigas e algumas... Olha, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Tá? Nós, hoje, 2026, a gente tem que pensar muito sobre os espólios do Vic Vanilla. Porque aquilo ali veio, fez uma bagunça, que quem é bobo caiu, mas os inteligentes sabem que aquilo ali era uma coisa maluca da cabeça dele. Sim. E muita gente reproduz isso até os dias de hoje. E olha o que aconteceu com o cara. Popularizou, né? O cara estava no auge, depois caiu lá para o fundo, nunca mais se reergueu, está todo ferrado, cabeça toda fraca, perdeu toda a expressão dele. Ele é o melhor exemplo desses cultos. Ele é o melhor exemplo do que acontece com o luciferiano, com o satanismo. É isso aí, o cara fica meio maluco, fica meio lelé da cuca e sai fazendo as besteiras todas que pode e fica aquilo ali, né? Um personagem midiático desprovido de um conteúdo. O personagem tomou conta da personalidade dele, exato. Né? Então, assim, você pega ele como exemplo, a trajetória dele, e a gente vê alguns nichos hoje na rede social tentando se alimentar daquilo. Muitos são estelionatários. Então, aí, usando esse personagem, essa mesma lógica, esses mesmos atributos, porque a coisa superficial é o que move o TikTok. Ali você não precisa ser muito profundo, não. Você tem que hypar, tem que ser sensacionalista, tem que xingar, tem que fazer uma gracinha, entende? Ou criticar alguém. E as pessoas estão fazendo isso nesse meio, né? Utilizam dessas estratégias para pegar pessoas despreparadas, pessoas ali que estão precisando de um ânimo, usam a fé dessas pessoas para aplicar golpe, basicamente isso. Então, assim, nos últimos anos, as redes sociais do Brasil, quando se fala de espiritualidade, foi para esse caminho, mas é um caminho do equívoco. E as pessoas ainda de forma mais equivocada tentam associar essa loucura com magia. Magia não tem nada a ver com isso, magia é uma coisa muito séria. Por isso que quando falam, fulano é mago, eu falo, não, ele é cultista, ele cultua um daimon. Exato. Ele não é mago, é cultista. Tem pessoa que é bruxa, a maioria é feiticeiro, e tem algumas pessoas que são cultistas. E tem pessoas que são mago. Né? Uma coisa interessante que vocês falaram aí, que eu queria colocar em pauta, é na questão da alta magia, né? Que foi o martinismo e tal, que eles formaram o que a alta magia depois um pouco mais erudita, mais, como é que fala? Intelectual, se formou numa base um pouco mais esotérica e deixou um pouco para trás uma tradição que era mais litúrgica, porque veio da igreja, né? Exorcística, né? No fato de ser uma espécie de ritual exorcismo, e até às vezes um pouco mediúnica, tipo uma mesa branca. Isso tornou algo mais intelectual, então, bebeu de um entendimento muito grande. Isso foi bom, porque querendo ou não, a Goetia, a tradição salomônica, quando ela para na igreja, ela está num período da Idade das Trevas. Né? Então tem muito misticismo, tem muito paradigma ainda daquela igreja que dominava aquele povo. Então, tipo assim, hoje em dia, até que vocês falaram, eu achei muito interessante, cara, porque vocês apontaram da onde que veio as coisas que depois foram para ordens iniciáticas, que deixou um pouco aquela pegada mais medieval que eu pratico, por exemplo, e se tornou um pouco mais, como é que fala? Intelectual, mais organizada, mais
Formatada. É. né? Interessante pra um caralho vocês terem falado disso. Não tinha parado pra pensar nisso. Você observa o seguinte, ó, a maioria das ordens esotéricas, se não todas, vem de uma base maçônica. Depois da maçonaria ela está bem consolidada, já a partir de 1700, quando entra ali perto do ano 1800, a Helena Blavatsky vai formar a Sociedade Teosófica, usando os princípios maçônicos. Ela mesma foi admitida em loja maçônica. E a partir disso vai ter uma efervescência de ordens esotéricas dentro dessas famílias. Aí vai surgir uma Golden Dawn, depois uma Amorque, uma Fraternita Rosa Cruz, e as ordens que existem até esse momento. O que vai quebrar a erudição do conhecimento da magia é o Crowley. O Crowley e aqueles que vão na sequência do Crowley. O Crowley mesmo era erudito, mas os discípulos dele já não são. Então, quando eles começam a relativizar a magia, cria a possibilidade de criar outros sistemas de magia, a magia ela vai se empobrecendo e ela vai saindo do mundo erudito e entrando para o mundo popular. Ela meio que vira mãe de diversas tradições que temos hoje, como a Wicca. A Wicca, entre exato. outras, né? A Ela tipo vira mãe. OTO, a Astro Argento. E ela perde a sua essência, que é essa essência intelectual. E quando a gente fala da magia salomônica, a gente entende que é uma tradição que, se você for ir atrás, ela vai surgir sim na Suméria, vai para o Egito, no Reca. Do Reca vai para a tradição mosaica. Do mosaico vai para a tradição salomônica, que para na Grécia e vira depois um compilado chamado Higromateia, que é a mãe das chaves de Salomão. Sim. Né? Então, a gente vê que ali existe uma tradição antiga, bem primitiva, voltada àquela ritualística, que depois é um pouco formada pela igreja. Tanto que você já tem chave de Salomão que está em nome de Jesus Cristo, Muitos, da Trindade, Mas aí vai ter a chave de gente- Salomão. Só que, ó, entenda, magos clérigos. Depois vem magos intelectuais. E aí vai até essa quebra que você falou, que faz com que a magia salomônica vire mãe de diversos sistemas de magia. Por exemplo, se você pegar uma Kimbanda, ela veio da magia salomônica. Do Grimório Verum, porra, sabe? Ou da tradição de feitiçaria que é português brasileira agora também, né? Mas que tentou substituir, por exemplo, a figura de Salomão pela figura de São Cipriano, né? Então, tipo assim, você vê ela se tornando cada vez mais Popular. mais fragmentada, né? Mas nesse ponto aí, ô Balta, você não acha que a gente entra em alguns paradoxos, por exemplo, entre o tradicional e o obsoleto e o evolução e o deturpado? É um bom contraponto. Posso pôr uma? Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem, ela falou assim, Frater, tem uma pessoa que ela criou um sistema de Goetia. Falei, porra, criou um sistema de Goetia? Não, Frater, porque tudo que ela faz funciona. Eu falei, até quando? E outra coisa, fez um rito, deu certo, fez outro, deu certo, fez outro, deu certo. E o que ela vai fazer na hora que ela tomar uma bicuda? Como é que vai ficar? Não, mas tipo assim, ela Ela criou criou- um sistema. O Dr. Hud estava criando um sistema de Goethe. Mas, irmão, é diferente, diferente você as pegar pessoas, um sim. Dr. Hood E a menina tudo mais. e sim. pegar uma menina Só de que se ela- 17 É, anos. não dá. Tipo, teve uma Goethe dos unicórnios aí, né? Não sei. A menina de A Goethe dos 17 anos unicórnios. que, tipo assim, não sabe correlação planetária, não sabe uma caralhada de coisa. Porque o fim do mago é criar a sua clave secretorum. Sim. É criar a sua escola, a sua chave de Salomão. Esse é o fim de todo mago salomônico. E isso tem várias escolas, tem várias chaves de Salomão por causa disso. Agora, a questão é, igual eu falo, você vê umas diferenças de chaves de Salomão, mas todas elas seguem uma base. O problema de você fazer uma nova Goethe, igual o Dr. Hud, se você for ver, ele estava fazendo uma nova Goethe. Por quê? Ele pegou textos do Lucidarium, ele colocou o selo do Salmo do Anjo
ali pegando de uma tradição que um anjo frustum daimon lá do Higromateia, não chegou nem a colocar o selo dos anjos de verdade nos selos. Eu fui o primeiro que pedi para gravar essa porra, pedi pro Ian. Foi o primeiro, um selo de Asmodeus, o primeiro que gravou com anjo de metal aí. E tipo assim, você viu que ele estava criando um sistema e restaurando um sistema de uma Goetia que era mais pura. Lembra aquele Ele nem debate que a terminou. gente entrou? Que se você olhar o hebraico do nome do anjo do Dr. Hud, ele tem uma coisa que eu acho que só a gente percebeu. E o porquê daquilo ali. Então você vê o ruim de muita pessoa que estuda Goetia, por exemplo, ela acha que ela não questiona o Grimório. Por que é assim? Sim. Quando a gente foi ver, tem todo o nome de todo anjo, tem uma letra a mais que a letra Shin. Porque a letra Shin ela significa presa, ela significa mordida. O que a gente deduziu na nossa base de estudo? Lembra, Balta? Que seria algo para frustrar o espírito também? Além do nome do anjo? Ou foi uma pegadinha que ele fez? A gente tem os selos corrigidos. A gente tem os seus corrigidos. Olha, isso é um debate interessante quando você vai pensar assim, primeiro, o que é Goécia? Começa por aí, porque olha, a gente está dando muitas opções aqui do caminho da Goécia. Se você for pegar no sentido conceitual, feitiçaria, né? Feitiçaria que vem lá da ideia grega. Porém, quando a gente vai falar assim, a Goécia que chega para nós é salomônica. Se a pessoa está colocando outra coisa ali, o risco de ser uma picaretagem é grande. Eu não vou falar que é 100% de certeza, porque as exceções são os estudiosos que levaram ali décadas para chegar a certas formulações, tal como o Baltazar falou. Agora, cada autor vai oferecer um sistema de Goécia salomônico que é muito semelhante e com pequenas diferenças. Inclusive, existem diferenças no panteão infernal. Um vai colocar que tal espírito é o imperador, outro vai falar que é um rei, outro, aquele ali nem existe no panteão dele. Por exemplo, Magulamon, você falou do Santo Anjo Guardião, Sag, né? Que para o mago, na tradição do Abramelin, trabalhar com as forças inferiores, ele precisa ter acesso a essa consciência, esse anjo guardião. Isso também está na tradição salomônica, das chaves de Salomão, que está no Ars Notória, que, segundo alguns magos atualmente, principalmente o Belli, né, o Robson Belli, difunde bastante, que a verdadeira iniciação da magia salomônica teria que ser o último livro, não o primeiro, dentre as chaves menor, né? Começar do Ars Notória, onde você faz um ritual complexo, tá? Até acessar essa inteligência, né? Até acessar essa inteligência, você faz um ritual complexo, para que esse anjo fale se você pode praticar a arte ou não. E algumas pessoas não conseguem. E tem pessoas travadas hoje em dia, porque elas não conseguiram ter acesso a esse anjo. Tem pessoas que são exploradores, já começam de outro sistema, mas faz tudo certinho e conseguem desenvolver. Então tem muito paralelo do anjo guardião como um aval, né, divino, que querendo ou não despertar essa consciência vai te fazer ascender um pouco como ser humano. Você teve acesso a esse alter ego, esse seu eu superior. E a partir disso você consegue ordenar toda aquela sombra dentro de você, externizar ela nessas forças de entidades para trabalhar com elas de uma forma mais harmônica. E é engraçado porque tipo, a gente tem isso na tradição do Abramelin e a gente vê isso na tradição da magia salomônica mais raiz. Porque o Abramelin ele não concorda com nenhum tipo de magia, né? A não ser a dele. E assim, Tem essa chatice lá, né? apenas a dele mesmo. Mas para além do texto, né, eu busco muito assim compreender a coerência do que está sendo proposto ali. É como se eu olhasse ali para uma máquina e quisesse entender a engenharia da máquina. E é mais ou menos esse olhar que o mago tem que ter para sistemas de magia. Estávamos falando aqui agora, né? Tem certas pessoas que não acabaram de começar a estudar, quer criar o sistema próprio. Eu não dou crédito. Da mesma forma como uma pessoa que acabou de estudar um tarô
quer criar um jeito novo de Ou um colocar curso. o tarô. Um curso de tarô. Então eu acho que é o seguinte, olha, para você propor o novo, primeiro você tem que dominar o tradicional. Ter a base, né? Aí depois você pode inventar e tudo bem, as pessoas é assim mesmo que o mundo vai. Agora, tentar reinventar o fogo, reinventar a roda, já foram criados, né? Então, o que é a base da magia? Eu vou falar assim, ó, da magia que está dentro da maçonaria, das ordens paramaçônicas, como a Golden Dawn, e eu posso falar de uma forma com muita propriedade da magia que eu faço e da magia que está na Ordem Hermética de Mistérios Maiores, a ordem que eu lidero hoje. Que a base, a engenharia que vai mover a máquina é mais ou menos parecida. O maçom, principalmente no rito retificado e no rito escocês antigo e aceito, ele vai se tornando Salomão. Essa que é a ideia dentro da maçonaria. Ele vai se tornando o homem solar, e o templo maçônico é um templo de Salomão, no qual ele se torna o sacerdote. Isso aí é o caminho maçônico. A Golden Dawn e a Ordem Hermética de Mistérios Maiores são ordens paramaçônicas. Elas pensam na mesma ideia do templo, ela pensa na mesma ideia salomônica, e elas vão pensar o seguinte: para você atuar na magia, a magia ela é um ser vivo, ela é uma consciência cósmica. E para você ter esse acesso, você tem que se legitimar nela. Aí entra o Martinez Pasquale. Sim. Você tem que, através da teurgia, atingir a dignidade para ter autoridade sobre a magia. E esse caminho é o caminho de aproximação do Santo Anjo Guardião. A busca pelo seu Elohim, que, de uma forma muito sui generis, algumas ordens vão falar assim, que é a busca pela verdadeira vontade. A telema do Crowley, ele vai pegar essa ideia da verdadeira vontade e vai transformar isso num parque de diversões. Mas se você vai lá na tradição dos magos, a verdadeira vontade é o contato com o Santo Anjo Guardião. Ele que é a vontade prima do universo, aquela vontade inquebrantável, né? Aquilo que te vai fazer resistir, te ter resiliência. Se você cair, aquela vontade que vai te fazer levantar quantas vezes for necessário. Então, a busca por essa divindade interior vai ser inevitavelmente um dos caminhos da alta magia, seja a vertente que for. Mas aí, Lamon, a gente não coloca a maçonaria, por exemplo, e o próprio maçom como alguém puro e incorruptível? Não, nada, isso aí é Posso dar uma palavra? uma Porque- verdade inalcançável, né? Não, eu É falo uma assim, promessa inalcançável. eu falo assim, porque dentro das minhas convicções, e você me conhece bem, esse meu lado, desse meu pensamento, para uma expansão de consciência, seja ela espiritual ou de qualquer tipo que for, se ela não tiver um senso coletivo acima do pessoal, eu acho que ela não é tão evoluída. Uma boa questão. Posso dar uma palavra? Eu venho de família maçônica. Hoje a família se encontra no rito de Mitzrayim. No tempo do pai do meu padrinho, o maçom ele teria que ser versado da ritualística, ele teria que ser versado da política, ele teria que ser versado do administrativo, do esotérico e do exotérico, fora o filosófico, que seria o que chamam de trivium e quadrivium, que seriam as 7 artes liberais. Hoje em dia,
depois da minha safra, eu troco ideia com muitos irmãos, apesar de estar afastado por causa que minha neném nasceu. Você vê que alguns irmãos, eles se dedicam muito à parte política, outros só à parte filosófica, outros só à parte administrativa da coisa. E muita questão de networking. Mas entender o porquê. Além daquilo que você vê dentro do templo, o porquê que se tem o chão quadriculado, o que representa aquilo ali na sua vida, na prática. É uma sociedade, é um sistema, uma ideologia muito bonita. Mas está o irmão aqui que não me deixa mentir. É todo maçom que segue que está no ritual? Não. Isso aí, a gente tem que pensar o seguinte, existe o perfeito, que nós gostaríamos que fosse, e existe a prática, que é imperfeita, e é o reino da bagunça, né? Agora, o que a gente pensa assim, vamos pensar maçonarias, tá? Maçonaria é uma tradição que tem algumas instituições. A gente pode falar que tem uma maçonaria regular, tem uma maçonaria independente e tem uma maçonaria espúria. A independente são lojas que seguem os princípios maçônicos, mas elas são pontuais, são locais, elas não são grandes instituições, mas são uma tradição legítima. A maçonaria regular são as grandes lojas, o Grande Oriente, essa que é a mais comum. E tem a espúria, que é onde mora o golpe, que as pessoas não seguem tradição nenhuma, estão lá para aprontar. É aquele cara que anuncia no... Vende relógio a troco de conhecer um maçom no jantar. O Illuminati, né? É o cara que vai fazer uma pirâmide financeira. Tem lojas, por exemplo, olha, algo... Eu estava até conversando sobre isso ontem. Algo que vai... Um crivo maçônico. Maçom não pode trair a esposa. Isso aí, ele é considerado espúrio. Ele vai contra o juramento dele. Tem loja espúria que acaba o ritual e vai para prostíbulo. É verdade. Tá? Isso é... loja maçônica? De loja Só maçônica. para cada das primas? Mas isso aí são as lojas espúrias. O cara que está ali não segue tradição nenhuma e não é reconhecido entre outros maçons. Então, outra coisa, maçom que aplica golpe financeiro, ele é expulso da maçonaria. Em lojas maçônicas, o que tem lá? O cara vendendo pirâmide, o cara vendendo... Caramba. Jequiti. Fazendo ali o Illuminati, o jantar de network, que é tudo mentira. Então, existem aproveitadores dentro da maçonaria, existem oportunistas dentro da maçonaria, porém, a grande maioria dos maçons regulares, seja da maçonaria regular ou independente, são pessoas boas, de boa índole. Pessoas de boa índole, sem ficha limpa, sem histórico criminal, e pessoas assim preocupadas com família, com bem-estar, com a sociedade. Por exemplo, onde eu faço parte, na maçonaria onde eu faço parte, um dos critérios principais lá é filantropia. Então se move muitas coisas. Por exemplo, a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu moro hoje, que é Belo Horizonte, é uma cidade que foi construída pelos maçons. E na cidade onde eu nasci, Divinópolis, foi construída por maçons também. Então, o senso coletivo é muito grande mesmo. Só que tudo oculto, ninguém está falando onde que eles estão arrumando, o que eles estão patrocinando. Cada loja patrocina a sua coisa, entende? E as lojas são muito independentes. Agora, vamos falar assim, a maioria dos maçons regulares são pessoas boas, são pessoas que são do bem, estão procurando se corrigir, se melhorar. Agora, a tendência atual é que não são grandes estudiosos, tá? Não são grandes estudiosos. Conhece um pouco ali do esoterismo, bem superficial, conhece o superficial da cabala, o próprio rito maçônico ele conhece ali meio superficialmente. A característica dessa geração atual não são de estudiosos. Porém, há muitos estudiosos no meio. Então, vamos falar, uma loja ali de 20 pessoas, que é o número comum de uma loja se reunir,
Você vai ter 2 ali que são estudiosos, 3, e cada um é estudioso num campo diferente. Por exemplo, eu sou muito amigo de um irmão lá de Belo Horizonte, que ele é especialista em ritualística. O cara sabe de tudo de ritual. Eu, por exemplo, sou especialista na cabala e no hermetismo. Então, quando nós 2 vamos conversar, é uma riqueza de assunto. Que ele vai me Tem uma explicar troca detalhe ali do ritual. Eu falo, sensacional. não, isso é uma construção da cabala, e serve para isso, para aquele outro. É um assunto assim, que não tem fim. Porque é um trabalhando na curiosidade do O outro. outro. Porque eu gero questionamentos, ele me responde, eu gero questionamentos para ele. E Cada um tem a resposta. É uma troca, né? As perguntas dos outros. o questionar vai levantando curiosidades que vão vindo conhecimentos e informações. Então, a gente, especialmente para quem mora no Brasil, a gente tem que dar muito crédito para a maçonaria. Porque a parte boa desse país, quem fez foram os maçons antigos. Por exemplo, uma república, acabar com a escravidão, deixar o Brasil um país independente. Isso foi trabalho maçônico. A construção de uma constituição é o trabalho maçônico. Agora, não dá para comparar a maçonaria de hoje com a maçonaria de 100 anos atrás. Hoje ela já não tem esse viés político mais. Ela não tem mais aquele viés social que tinha antes. Ela está mais recolhida. A maçonaria hoje ela está trabalhando mais na base. Ela não tem aquele impacto político que ela tinha quando tinha uma monarquia absolutista, uma igreja que controlava a moral. Eles deixaram um legado. Então hoje já não é mais o momento político da maçonaria, mas ela tem um papel muito importante ainda na sociedade. Você quer ver uma coisa também? Você já observou que os naipes do tarô estão presentes na iniciação? Eu fiz um trabalho sobre isso daí uma vez. E o povo falou, da onde que você tirou isso daí? Eu falei, irmão, é só pegar e observar. A maçonaria, o templo ali, ele tem muita coisa que você não pode olhar. Por isso que fala que a gente tem que se lapidar. Você não pode só olhar com o olho físico. Por isso que a gente vai subindo os graus. Porque o primeiro grau, ele é um grau material. Aí tem-se uma divisão ali dos maçons que falam que no segundo grau, eles falam que é um grau espiritual, só que na verdade ele é um grau intelectual e espiritual. Para você ascender a espiritualidade, você tem que aumentar a sua expansão de consciência. Aí o terceiro grau, sim. Aí eu acho que o pau começa a quebrar. Você vê a espiritualidade ali, independente do rito. Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. No Brasil, o rito mais praticado é o rito escocês antigo e aceito. No mundo é o rito de York. O rito escocês antigo e aceito, ele é pensado na cabala. Ele é o cristianismo esotérico junto com a mística judaica. Então, o templo maçônico, aqueles que vocês conheceram, onde eu desenvolvo trabalho, o local, quando você entra no portão, você vai ver que o local de cada oficial é ocupado por uma esfera da árvore da vida. Então, o templo ele é desenhado como se fosse a própria árvore da vida da cabala. Os 33 graus do rito escocês antigo aceito é o homem se preparando para ser Salomão. Então, cada grau que ele vai fazer, ele vai conhecer uma verdade do universo, que vai ser um nome divino. Sim. E Ao quando ele contrário do que o Vic falava, que eram as 33 vértebras da espinha. Falando de verdade, não das Caralho. mentiras, né? É. Então, a parte verdadeira vai chegar ao seguinte: quando o maçom chega no grau 32, segundo o livro do Albert Pike, Moral e Dogma, que é um livro fundamental para o rito escocês antigo e aceito, no grau 32, o que o maçom vai aprender? A arte real. E o que é a arte real? A alta magia.
Então, basicamente, os 33 graus da maçonaria está preparando o maçom para, quando ele concluir aquilo, se tornar um mago. Então, ele Então começa ele só vai entrar na parte de magia no último no grau. último grau. E antes ele Lá está no se último preparando, conhecendo os nomes divinos. Só que a preparação da maçonaria, ela propõe a teurgia, que é a prática do Martinez de Pasquale, que são os processos de purificação. E daí que vai vir, então, o pressuposto do maçom buscar pessoas de boa índole, sem passado criminal, pessoas que não traem. Por isso que fala um homem livre de moral e bons costumes. Exato. E qual que é o compromisso do maçom? Agir com a verdade acima de tudo. E, né, a expressão é levantar altares às virtudes e cavar masmorras aos vícios. Então, essa aí que é a prática maçônica resumida nessa frase. Então, por isso que muitas ordens esotéricas vêm da maçonaria, porque no último grau, o cara está preparado para exercer a arte real. E ontem eu estava com... E o que acontece quando um maçom ele dá uma escorregada e comete alguma coisa errada aí? Então, ó, nos dias de hoje ou nos dias de antigamente? Vamos começar pelos dias de hoje para ser mais leve. Hoje pega leve, tá? Normalmente assim, ó, se for uma escorregada pequena, eles vão ter tolerância e misericórdia e vão dar uma segunda chance. Tentar fazer o cara se reintegrar. Se for uma escorregada feia, aí ele é expulso da maçonaria. E se for uma escorregada feia demais, além de ser expulso, ele vai entrar com um processo jurídico. É isso que vai acontecer. Não vai passar disso, não. Agora, se pegar a maçonaria de 100 anos atrás, 200 anos atrás, meu irmão... Ontem eu estava conversando com a minha esposa que está aqui na plateia, Juliana, justamente sobre isso. Por que que as mulheres não têm esse bom espaço na maçonaria? Porque a maçonaria, gente, ela é uma coisa de uma energia masculina extrema. Será? Não, basicamente é o seguinte, qual que é o compromisso? Eu faço um juramento, se eu não cumprir, pode cortar minha cabeça. É isso que acontece lá. Claro, ninguém corta a cabeça do outro, né? Mas o compromisso tem. Aí Hoje você em entra dia no não outro mais, grau, né? Você entra no outro grau, o que o cara fala? Ó, se eu cometer perjúrio aqui, você pode me matar e me enterrar numa vala comum desconhecida. Aí no outro grau o cara fala assim, não, se eu quebrar meu juramento, eu arranco meu coração com a própria mão. Então, assim, a maçonaria, bicho, se você escorregasse antigamente, eles iam cobrar esse juramento. Agora, os dias de hoje não, porque isso era... Tá suave. Tá bem suave. Isso aí eram regras do antigo regime. Senão ia ser uma facção criminosa. Hoje. Hoje ia ser Você diferente. quer ver uma coisa legal Legal. também? Por que rito escocês antigo e aceito? Por que o termo aceito? Porque só era aceito quem era crânio. Burro não entrava. Então, por isso que na maçonaria, pelo menos da antiguidade, você pode ver grandes personalidades da história, como Leonardo da Vinci, que era maçom. Vários pensadores foram maçons. Vocês... A maçonaria nasce de guildas de construtores, de pedreiro, daí a palavra maçom, cortador de pedra, que era aquela forma de arquitetura para castelo, para pontes, para catedrais, para igrejas. Que né? remete ao Templo de Salomão, né? Isso. Que é onde que se fazia muita construção através de arco e o povo não sabia o esquema deles fazer o arco de pedra ele É uma não cair. matemática, né, muito complexa ali. Então, era admitido, além de pedreiro, as pessoas inteligentes. Então, ele era o quê? Um irmão aceito. Ele não era natural daquele ofício. Ele era aceito porque ele tinha uma habilidade extraordinária, um pensamento. E quem que eram os primeiros que foram aceitos, fora os pedreiros? Alquimistas. Então, a maçonaria, ela já ali, ó, na iniciação, no grau 1, ela já começa a levantar a questão da alquimia. Porque a iniciação maçônica, isso é conhecimento público, tá? Ele vai passar pelo vitriol. O que é o vitriol?
retorne ao interior da terra, retifica-te e encontrará a pedra filosofal. Então isso aí é o começo da vida maçônica, que vem dos alquimistas, que foram aceitos naquelas guildas medievais. A ideia é que quando a ideia da guilda vai desaparecendo, vai se mantendo o simbolismo da construção para se remeter sobre essas verdades alquímicas. E no caso é a construção do homem, né? Aí vai ser a construção do homem representando o próprio templo de Salomão. Então o que seria o templo? O corpo físico. Essa que é a ideia ao fim, né, que vai se colocar ali. Por isso que quando fala se lapidar, você tem que lapidar a sua mente e o seu coração para você ser um homem reto, justo, saber medir as palavras, saber medir as atitudes, as ações que você tem. Eu tenho uns amigos que têm uns símbolos bem parecidos, que representam o trabalho e a agronomia, né, que é a foice e o martelo. Uma água. Mas assim, ô Lamon, você acha que a maçonaria, ela também, nesse ponto, eu gosto de fazer o contraponto, e não significa que eu sou contra, e eu acho sensacional a maçonaria, as virtudes. Mas fazendo esse contraponto aqui, ela também não elitiza o que é bom, o que é bacana apenas para quem está dentro da maçonaria? Ah, sim, com certeza. Mas olha, elitizar não é ruim, tá, Rafael? É igual uma faculdade. Você vai ter uma elite intelectual dentro de uma faculdade. Tem. Então, por exemplo, você entra num seminário de astrofísica, só vai ter espaço a elite intelectual ali. Quem tem doutorado, quem tem trabalho, aceito. A mesma coisa acontece com a maçonaria. A base é democrática, mas a partir da base, quando você já está entrando dentro do edifício, a opinião vale a de quem conhece. Então, por exemplo... Eu acho que eu usei a palavra errada. Não seria elitizar, seria da exclusividade. Eu não posso ter nada que seja bom que não seja maçom. Ah, não. Aí eu acho assim que o mundo ele é muito mais amplo do que a maçonaria, né? Claro que uma coisa é você perguntar a opinião de um maçom apaixonado. Ele vai hiperdimensionar a maçonaria. Falar que tudo de bom no mundo é ela. E não é. A gente está pensando o seguinte, ó, a maçonaria ela tem um recorte de importância que é a quebra do antigo regime. Principalmente ali, ó, quando começam as revoluções inglesas, 1600, até as independências dos países da América, 1850, e de uma forma mais especial com o fim da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos. Ali a maçonaria é forte. A partir de então, ela vai perdendo o valor político, porque a proposta dela tinha sido alcançada. Então, existe muitos benefícios no mundo que foram construídos por pessoas que não são maçons. Às vezes pessoas que nem têm uma organização social. Sim. Frutos individuais, de trabalho individual, de muitas religiões, por exemplo. Hoje as pessoas, elas falam muito negativamente de igreja. Eu não sou de igreja, tá, gente? Mas aqui eu vou defender a igreja. Então você pensa o seguinte, ó, as pessoas vão falar, porque os católicos fizeram aquilo, aquilo e aquilo. Fizeram, mas agora é a parte do mundo boa que eles fizeram que você não está considerando. Você fala na Inquisição, por exemplo? Antes da Inquisição, por exemplo, você pega lá no século V, século VI, que o mundo era avassalado por hordas bárbaras. Cruzadas. As cruzadas, ela é se uma não fosse forma a igreja, pontual, mas se não fosse a igreja, a gente não ia estar falando só alface aqui. Olha, pensa nisso. Eles demonizam a igreja pela Inquisição, pela Inquisição não, pela cruzadas. Mas se não fosse isso, a gente seria um país muçulmano. Não, eu acho que nem muçulmano, a gente seria outra coisa. Teve uma guerra em Portugal muito importante também. Seria outra coisa, assim, com certeza.
porque pelo seguinte, quando a gente pensa assim, temas polêmicos que envolvem a igreja, Inquisição e Cruzadas, se você for considerar numa visão maior, as cruzadas é uma resposta às invasões islâmicas de séculos passados. Por exemplo, Península Ibérica, Espanha e Portugal, era um reino cristão, visigodo, tem as invasões que vêm do Marrocos, 700 anos depois tem a reconquista, os cristãos tomam de novo. É uma resposta. Quem está certo e quem está errado? Os dois estão certos, os dois estão errados. Eles estão lutando pelo interesse dele. Católico e islâmico estão certos. É muito mais uma guerra política do que religiosa. Só que eles reclamam e se esquecem de uma coisa. A nossa civilização, e principalmente a gente brasileiro, ou pode ser também português, entre outras coisas, é a mesma coisa. Vai em São Paulo, no centro. Entre mendigos e putas, e gente pensada, feia ou batalhadora, o que você vê em São Paulo? A herança antiga, nas suas estruturas, né? A E própria aquela igreja de herança é o São quê? Bento ali, Tipo, não só São Bento, mas tipo, até o banco... do Brasil. Cara, não lembro o banco que era, cara. Eu acho que é Bradesco, é preto. Tipo um templo romano. Eu esqueci o nome do banco. Acho que está perto, está na Sé. Tudo aquilo é a herança de Roma. A gente é herdeiro da civilização romana. Não tem como falar que Somos romanos, a gente vive a na gente república, é romano, né? caralho. Tipo, A gente vive porra, na república. tudo é Roma. O português vem do latim. Sabe? É Roma. A nossa cultura vem disso. A Igreja Católica foi a herdeira de Roma. E ainda é, né? E o povo muçulmano, o povo árabe, de uma outra tradição, outra cultura, eles estavam lutando ali, estavam invadindo terra um do outro, a cruzadas e tudo mais. Ela tem aquele negócio de Jerusalém, sim. Só que também era uma resposta de defesa também para a civilização romana. Porque se eles tivessem dominado tudo isso, seríamos culturas vindas dos árabes. Ou de outra coisa, Mas sei eu lá, acho chinês, que- indiano. Seria uma imposição de qualquer maneira. Então, as pessoas Agora, demonizam a Se a igreja, gente vai mas, pensar cara... assim, ó, igreja como cultura, a gente lê, escreve, aprende matemática, aprende filosofia, aprende a não matar os outros, até um mínimo de civilizado, devido a uma herança cultural da igreja. Então, assim, a gente tem que pensar, ó, a igreja ela tem uma contribuição enorme e ela tem alguns pontos onde ela foi babaca. Então, assim, a gente pensa Exatamente. mais sobre o babaca do que a contribuição Porque hoje. a impressão ruim fica mais, né? A Mas gente é tem que mais aquela visão negativa Porque da a gente coisa. é humano. Tipo assim, Mas você sabe o que você acontece, faz... Lamon? Eu acho que é um negócio que já deveria ter sido superado. Porque tem coisas que são importantes. Né? Você sabe que você é historiador e sabe que eu gosto também desse lance da história, de estudar como as coisas aconteceram. Eu falo muito sobre o capitalismo, por exemplo. Que o capitalismo ele teve a sua importância num período de escassez muito grande, que a gente precisava de uma produção maior para alimentar todo um planeta. Chegou um ponto que eu acho que hoje a gente pode superar esse excesso de consumismo para partir para outra coisa. Aquela Eu acho coisa, que da né? igreja- O capitalismo é melhor que o feudalismo, né? Do feudalismo, exato. Né? Era algo necessário. Eu acho que no caso da igreja, hoje chega a ser triste a gente ter pessoas que precisam de uma rédea, de uma imposição de medo, de uma moralidade. Para os poderem muito não doidos, fazer eu acho que é cagada. importante. Para os muito doidos, eu acho que é importante. Então. Agora, para mas pessoas eu acho normais, triste. não. Mas eu acho entende? triste isso. Porque a gente está numa fase muito mais esclarecida. Devia do ser que há superado, 500 né, anos Rafa? atrás, Por cara. exemplo, olha, eu vou dar um exemplo da minha vida prática. A família da minha mãe, apesar da minha mãe não ser, e a família do meu pai, aí meu pai já era praticante, são católicos. A minha mãe é agnóstica. Ela nunca sofreu preconceito. Os católicos não estão nem aí, entende?
Nem aí. Nunca tive, eu, mago, nunca tive uma censura na minha família ou dos meus conhecidos católicos. Então, quando fala assim, a igreja, ela foi babaca, foi, mas 200 anos atrás, gente. Talvez na época do meu avô, quando ele estava vivo, lá novo, podia ser. Mas, assim, na minha vida prática, quando eu vou olhar para os católicos, a maioria já é pessoas idosas, pessoas boazinhas, vão ali, não querem arrumar briga com ninguém, faz caridade, pessoas que não estão preocupadas ali. Não, é total. Sabe? Tanto que. A gente pensa mais do que aconteceu do que o Mas agora. É porque a gente é Eu fiquei humano, muito tá na triste. natureza humana. Você, por exemplo, o Rafa tá lá e o Rafa é um cara da hora, faz bondade pra mim. Aí sempre me ajuda. Aí ele tem um dia que ele não me ajuda. Eu vou ficar puto com ele. E se eu seguir a minha natureza humana, tudo que ele fez de bom eu vou esquecer. Só do ruim, Não, cara. E o ser humano, ele é ingrato por natureza. Então, por isso que, tipo, a Igreja Católica não foi boa em algumas coisas, foi e tudo mais. Só que as pessoas vão lembrar sempre da coisa ruim. Por isso que, tipo assim, é a mesma coisa que você terminar um relacionamento. Só vai pensar, só vai falar de você das coisas ruins, cara. Tá ligado? Ou, você entendeu? Ou se você, tipo, por exemplo, você tá numa empresa e tudo mais, aí você é mandado embora e tudo mais. Você não vai falar bem dessa empresa às vezes, você vai ficar puto. Todo bando de folgado, tudo. Você vai lembrar muito mais, a natureza humana lembra muito mais o negativo do que o positivo. Então, por mais que não devia superar isso, deveria. Mas não vai. A história está aí, as pessoas vão, às vezes, olhar aquilo e vão demonizar a história da igreja e tudo mais. Em certo período merece, é mérito deles, é medalha no peito deles, ainda que seja uma medalha de honra um pouco voltada a coisas ruins, né? Mas o ser humano ele sempre vai lembrar disso, cara. Não tem como. Não tem como. Eu Pode sou pegar em um qualquer exemplo lugar. prático disso. Sou um exemplo prático disso. Eu participava de um antigo projeto. E assim, cara, quando eu iniciei esse projeto, eu era outro Rafael. Eu sempre tive senso crítico, eu sempre fui um cara que pensava bastante, eu sempre busquei informação, mas eu não conseguia trazer essas informações daqui para sair para a boca, eu não conseguia expressar. E assim, passar por aquele período no antigo projeto me fez construir uma maneira de concatenar meus pensamentos e de me expressar muito melhor e de ser esse Rafael que eu sou hoje. A gente cresce no que estresse. não que seja muita coisa, mas houve uma evolução. E assim, houveram diversos problemas. Mas é inegável, eu não posso negar que aquilo... Foi ali que você se forjou. Que aquilo que me forjou. Olha, é o seguinte, marinheiro bom é o que aprende na tempestade, né? É um desconforto. Olha, eu acho o seguinte, a gente tem essa visão humanística, né, que sobressai, onde a gente, pelo menos eu quero ver todo mundo se dando bem, né? Então, quando pensa assim, uma relação capitalismo, socialismo, uma relação de igreja ou dos descrentes, eu penso sempre nos vetores de poder. Quem está exercendo poder? Que tipo de poder é aquele que está acontecendo? Então, por exemplo, eu cheguei a superar a minha questão capitalista e socialista já. A minha ideia eu quero todo mundo rico. Pô, perfeito! Eu quero todo mundo rico, todo mundo com dinheiro para gastar, para ser feliz, trabalhar e receber Ninguém bem. encheu o saco de ninguém. Aí não vai ter nenhum pobre, sabe? ninguém é pobre, todo mundo é rico. Tem dinheiro para gastar com o que quer e quando trabalha é bem valorizado. É isso que eu estou querendo. Ele entende? vai ter uma vida satisfatória. Ter dignidade. Então eu consegui tirar o melhor dos dois mundos, eu poderia dizer. Agora, quando a gente pensa assim, esses traumas que vêm de antigas religiões, a gente está pensando também sobre controle moral, né? Sobretudo é isso. E o controle moral, ele é uma coisa que sempre está em disputa. Ele não está resolvido, né? Hoje, por exemplo, quando eu entrei na faculdade 20 anos atrás, não ser um marxista era um crime. Agora que deveria Não ser, ser, ainda. entende? Você era um louco, você enxotado da faculdade. Hoje é o contrário, 20 anos depois. Ser um marxista, você vai tomar pedrada lá, entende? Tipo, as coisas mudam. Mudaram muito Questão rápido. de moral, né? É a mesma coisa de entrar uma barata no teu quarto, você mata ele, a barata, né? Ela, e aí entrar uma borboleta e você deixar a borboleta viva.
que mudou foi a estética, a moralidade do que você acha daquilo. Tá ligado? Exato. Então, assim, ó, você pensa o seguinte. Eu entrei na faculdade no ano 2000 ali. Tinha, então, resquício da década de 90 e da década de 80. O que era um comunista da década de 2000 era o tião com 3 oitão que se achasse ruim ia dar tiro em todo mundo. Então, né? Hoje, o que é a esquerda? A esquerda está preocupada com outras questões, ela não é o revolucionário. O cara louco. gritando pra soltar o Moro lá e se jogando no chão. Né? Não, é outra coisa, né? As pessoas têm outras preocupações. E eu faço essa crítica. Mudou, a pauta mudou. Ah, eu né? faço- As Caralho, coisas pô. mudaram, Tipo, né? comunismo. O símbolo do comunismo atual. Os caras colocam o Lula. Antigamente Não, colocavam o Lula Stalin. não tem nada assim, de ó. comunista. Antigamente não era o Stalin, era uma... tá diferente a história, né? Olha, agora, quando a gente pensa assim, ó, como que a moralidade ela vai impactar no desenvolvimento da magia? Aí que é o momento que eu tenho que exaltar o trabalho do Crowley. Antes eu estava falando ali, ó, meio que, vamos criticar o cara, porque quando se toca na magia, ele não é tão bom assim, apesar dele ter feito coisas legais. Agora, quando assim, a gente pega na moralidade, é onde ele acerta. Justamente quando ele dá essa distorção do conceito da verdadeira vontade, telema. Porque ali ele vai falar o quê? Uma vontade amoral, a fim de quebrar normas sociais. E o Crowley, ele viveu isso. O estilo de vida dele foi justamente confrontar normas sociais até ele entender o que ele queria ser. Quem era aquela verdadeira pessoa, como ele estava ali em processo de satisfação e plenitude de ser. Isso eu acho que deveria ser o propósito de vida de todo mundo. E isso é muito bom no começo. E eu digo assim, no começo da jornada da magia, isso é muito importante. De você ser você mesmo, né? De você... Não estou dizendo que o correto é libertinagem, Acho que em algum momento da vida é também. ou tipo romper as questões de leis mesmo, né? Aí eu acho que já é outra coisa. Mas eu estou falando de identidade mesmo, de você Sim. achar a sua própria identidade. Isso é muito interessante. Né? Por exemplo, a questão do Crowley vai repercutir muito na libertinagem. Eu acho que ali, ó, no começo da vida da pessoa adulta, quando ela está buscando se conhecer, é importante. Para ela não viver censurada, entende? Então, em algum momento, você tem que quebrar normas para ir se conhecendo. Agora, isso chega num limite que vai ser o seguinte: em um determinado momento, você já não precisa quebrar mais nada, você já teve as experiências de vida satisfatórias para você saber tomar uma decisão, e o que vai fazer a diferença mesmo vai ser a disciplina. E quando você está falando de disciplina, é justamente o contrário, é você colocar regra para você. Uhum. E regras que você não está colocando elas em negociações, regras que você não quer quebrar. Então observe que tem um paradoxo nesse movimento, que ele vai ser muito pertinente na trajetória dos magos, que é o seguinte: primeiro eu tenho que conhecer o mundo. Aí entra a libertinagem, entra fazer festa, viver um rock and roll, né? Por que não? Mas A filosofia do Eclesiastes, Salomão, vendo a realidade sobre a vida, depois de velho, ele fala que a questão não é você deixar de beber, É os excessos. de transar, porque essas coisas são boas, trazem prazer, cara. É bom beber, é bom comer, só que ele fala que você tem que ter uma vida voltada à prudência e não à insensatez, como coloca lá. Então, assim, é muito complicado quando você entende que se você ficar muito na insensatez, você não colhe porra nenhuma. Eu acho que isso Sabe? entra muito nesse lance da verdadeira vontade. Eu acho que sim. Porque a disciplina entra na verdadeira vontade. entra. Você vai falar assim, pô, eu quero ser um biólogo Mário.
marinho. que vai fazer uma grande descoberta, que vai ser um pesquisador. Vai ter que estudar O muito. que você vai abrir mão? O que você está disposto a abrir mão para você Exige ser, disciplina, né? da sua disciplina? Então a verdadeira vontade, eu acho que ela vai muito de você mais fazer o que você não quer do que fazer o que você quer. Exatamente. Então, na ordem de magia, como que isso vai acontecer? Uma disputa interna entre vontade e desejo. Schopenhauer total. Porque a vontade é aquela coisa assim, ó, é ruim, mas eu estou fazendo porque eu tenho um objetivo Exato. com isso. A sua verdadeira Eu vontade. estou a fim de pagar esse preço aqui, essas privações do mundo. Eu tenho meu objetivo, eu quero chegar nele. O desejo não, ele é rápido, ele é espontâneo. Exatamente. Levanta mais um microfone. Ele vem a todo momento, né? Eu tenho desejo de comer um chocolate, eu tenho desejo de beber uma bebida, E seja tomar um café. a visão do. Você já viu a visão do Anton LaVey? Que ele pega o humanismo, que era uma mulher que tinha escrito, e aí ele adota aquilo e coloca na religião satânica dele. Uhum. E quando você tira o Baphomet, os negócios do satanismo dele, e pega, enxuga e só deixa a nata do que ele está falando, que vem desse humanismo, você entende uma coisa que quebra paradigma, primeira coisa, e que te traz uma satisfação em viver. Que ele fala que você não pode ser abstinente, porque isso gera frustrações, que uma hora elas tomam você a ponto de ter um descontrole, né, a abstinência. Ele vai associar até, por exemplo, quando um padre abusa uma criança, porque vê ela vulnerável, né? Quando a gente fala abstinência, está falando de tudo, até de beber, de qualquer coisa, de sexo. Não tem que ser casto. E ele fala que a abstinência ela é perigosa. Você tem que saber, você não pode ser escravo dessa ideologia que ela vai trazer frustrações que uma hora soltam e você não consegue controlar. E ele fala da questão da compulsão, que é o descontrole total, né? Por exemplo, se você beber demais, você vira um alcoólatra. Se você só pensar em sexo, né? Vai virar um tarado. Se você pensar só em dormir, você vira um vagabundo. Então, assim, ele fala que alguns prazeres, principalmente ele fala desses prazeres dos próprios pecados capitais, que compõem tudo que o homem é. E ele fala, quando você reprime eles, dá ruim. Quando você se entrega totalmente a eles, também dá ruim. Orgulho, ganância, tudo, preguiça, luxúria. E aí ele fala que o verdadeiro caminho da satisfação física, emocional, espiritual, está na indulgência. Que quando Salomão fala dessa questão de beber um bom vinho, curtir com uma boa mulher, que ele fala, Deus se alegra na sua felicidade. Eu acho que esse é o propósito de vida real. Isso, cara, imagina você ter indulgência. Cara, eu quero fumar um cigarro. Eu vou fumar um cigarrinho. Eu não vou ficar fumando essa porra todo dia. Eu vou morrer, cara. Essa porra é um veneno. Se eu comer demais, aí eu tô acostumado. Todo dia eu rebento. Eu vou ficar gordo, obeso. Aí eu vou olhar pro espelho, aí o meu orgulho vai dar um soco na minha cara e eu vou começar a treinar. Que vai mexer com a minha vaidade, para me recuperar aquilo. Então, assim, a gente sempre tem que entender que se a gente se abster de alguns prazeres ou de algumas satisfações que compõem a gente como ser humano, a gente vai ter uma vida frustrada. Se a gente se entregar totalmente a desejos, não é a vontade, mas desejos, a gente vai ser escravo deles. Então a gente tem que ser indulgente, senhor dos nossos prazeres, das nossas vontades, para ter uma vida satisfatória. Então aí que está. Eu acho que o mago, ele tem que quebrar paradigmas cristãos, no começo, judaicos, islâmicos, sei lá, para ele entender quem ele é. Entende? Porque a partir do momento que, por exemplo, eu não bebo. Por quê? Porque é pecado. Você está errado. Eu não vou transar porque é pecado. Não casei ainda. Está errado. Porque aí quando você casa, vocês veem que vocês não são compatíveis, o casamento dá errado. Sabe? Então, tipo, tem algumas coisas que viraram pecado que ela reprime um pouco o homem para fazer ele se sentir culpado, manipulá-lo para pegar imposto, que é os 7 pecados capitais. Isso aí, querendo ou não, tá aqui na gente. Quando você faz um produto, por exemplo, para vender, que dá um grande sucesso, ele pega nesses pecados capitais. Ele consegue ser sexy o suficiente ali para pegar nesses pecados capitais e vender e ser atrativo.
Então, assim, quando falam de verdadeira vontade, tipo, eu vou ser um filho da puta, eu vou fazer o que eu quiser e foda-se, é isso? Não é isso. É ser um babaca, é Isso é- diferente. É. O tema verdadeira vontade, ele vai ser proposto pelo Nietzsche, que vai ser a ideia do super-homem. O Legal. Crowley está lendo o Nietzsche quando ele vai falar sobre verdadeira vontade. Outro dia eu fiz um exercício lá na minha casa, eu peguei o livro do Nietzsche, o livro Sagrado de Telemann e ainda peguei mais um poema, que é o Profeta do Khalil Gibran. Abri a primeira página, os três começam da mesma forma, mas quem vem primeiro é o Nietzsche. Quer dizer que o Khalil Gibran e o Crowley estão fazendo a releitura do texto do Nietzsche. Ele fala o seguinte, olha, você tem que buscar o eterno retorno, quer dizer, viver aquela vida satisfatória todos os dias daquele jeito que você pretende. Mas primeiro você tem que descobrir essa vida. E para você descobrir essa vida, você tem que passar por um niilismo absoluto. E o niilismo, que é a falta de sentido, é justamente olhar para o mundo e pensar o seguinte. Vou dar os exemplos que o Nietzsche dá. Por que você não vai ser socialista? Porque ser socialista significa viver para a revolução. Por que você não vai ser capitalista? Porque capitalista significa viver para o dinheiro. Por que você não vai ser religioso? Porque isso significa viver para a igreja. E o que você deveria fazer? Viver para você. Esse é o ponto que ele quer chegar. E é interessante que já num dos primeiros poemas da humanidade, a epopeia de Gilgamesh, ele é um poema que ele não é exatamente uma linha reta, não. É três núcleos que acontecem ali. O primeiro é o Gilgamesh muito babaca, e ele sai na porrada lá com Enkidu. Molecão, né? Depois vem a história de amizade do Enkidu com... Era uma criatura esse Enkidu. O Enkidu é um homem feral. E depois eles se tornam amigos, fazem uma aventura na Floresta dos Cedros, lutam contra um monstro que é um baba, mas esse é um monstro divino. Os deuses colocam ele lá para ser um guardião da floresta. Eles vencem um baba, mas o Enkidu é amaldiçoado e ele morre. Aí quando ele morre, o Gilgamesh faz uma última viagem que é atrás do Sisurda, que é o sobrevivente do dilúvio. Sisurda é um homem que sobreviveu ao dilúvio e ele é o mais sábio dos homens, porque ele teve a sabedoria de sobreviver ao fim do mundo. E quando ele chega lá no Sisurda, ele fala, olha, você é muito sábio e tal, como que você consegue isso? Ele, porque eu sou imortal. Aí ele, como que você fez para ser imortal? Ele falou, eu nadei ali, cheguei numa ilha e lá tem uma planta que você vai pegar essa planta e comer ela e você vai se tornar imortal. Aí o Gilgamesh vai lá, nada, chega, vê a planta, ela de fato existe, e quando ela vai pegar, vem uma serpente e rouba. Aí vai ter um reflexo no Gênesis, Isso, que é a exatamente. serpente e o Na fruto Grécia sagrado. também, né? O Jardim das Hespérides. É. Na Grécia. E quando o Gilgamesh ele volta, frustrado da vida, porque perdeu a Consegui, imortalidade, perdeu a imortalidade. ele vai para uma taverna, aí vai terminar o poema. Aí ele chega lá choroso na taverna, falhei e tal. A taverneira, naquela época já servia cerveja, né? Oferece uma cerveja para o Gilgamesh. E ela termina o poema num ato de sabedoria falando, olha, você está bebendo e está feliz. Sua barriga está cheia, você já passou o luto pela morte de seu amigo e hoje à noite você vai dançar e essa é a vida. Então ele vai falar o seguinte, olha, busca a sua felicidade ali também no seu cotidiano. A gente tem planos grandiosos, mas o que importa mesmo é como que você está lidando no dia a dia. Né? Cara, eu nunca conheci esse poema, mas eu estava falando mais ou menos isso com o meu pai há um tempo atrás. Que a gente observa as redes sociais e observa aquelas viagens para as Maldivas, aquelas feliz, praias né? da Indonésia, né? Todo mundo se deu no bem. E ali, você né? fala assim, putz, né, velho?
Mas às Mó vezes naipe você de tá sonhando com comercial de aquilo margarina. e você poderia estar com a sua família, com as pessoas que você ama, seja sua família ou não, aqui na Praia Grande, curtindo do mesmo jeito, sabe? E aproveitando da sua maneira. Rafael, a maioria das pessoas gostam muito de viajar. Eu não gosto muito não. Eu gosto, mas não é sempre não. Mas uma coisa que é unânime é quando chega em casa de novo, todo mundo fala, Chegar em "Nossa, casa Bom é demais, bom maravilhoso, né, cara? demais." A minha cama é uma delícia. O banheiro. Essa Mas, ô, sensação Rafa, de felicidade. Se você tem né? um plano e aquele plano você vê com uma grande vontade, você vai ser feliz quanto é aquilo, e você esquecer de ser feliz agora, quando você conseguir aquilo, você não vai ser feliz. Aquilo ali é coisa da vida. Por exemplo, olha, o que é bom? Bom é tomar banho, beber água, comer algo É bom, estar em estar com os paz. amigos, estar com a família, isso é bom. Agora, assim, ó, os objetivos de grandiosidade, ele é o que vai motivar a vida, não é que eles são realmente a importância. Né? Ele não é a felicidade, ele é um Não. motivador É um apenas. motivador, né? é um norte ali, é um Isso. horizonte, né? É o que você está É um- buscando É fazer um da horizonte que vida. você está observando e tem que curtir o caminho, né? Exato, exato. Sabe o que eu Exatamente. acho muito bom? Esse momento aqui, de estar com vocês aqui. Mas infelizmente tem que encerrar esse episódio. Perfeito. Vamos comer. Que a gente tá- Vamos viver a vida Vamos ver a vida e aproveitar a de forma- nossa felicidade comendo. Exatamente. Não comi nada hoje. Como Quero que é aquela agradecer. passagem que fala de álcool, eu não vou lembrar agora. Devinho, vocês estão sofrendo É, pra manciar sua dor, alguma coisa assim, a Bíblia? isso Dá que eu cachaça falo. pros bêbados aí, porque eles estão tudo Triste, triste. dá vinho pros que estão amargos da vida, amargurado da vida, algo do tipo. Então é isso, gente. Agradecer mais uma vez ao Alma da Alma. E a Ione Reis, que apareceu aqui agora, aqui, ó, tá dando tchauzinho pra nós aqui, ó. Né? Que mais uma vez fez esse episódio acontecer. Hoje a gente teve uma plateia aqui, ó, gente. Com Tem plateia. bastante gente assistindo aqui, foi bem bacana. Agradecer A gente vocês não que deu o vieram ar aqui. da dúvida pro pessoal fazer umas perguntas. É né? verdade, né? Faltou, né? Faltou. A gente A correu interação, tanto aqui no papo, né? Esquecemos disso. Eu prometo que na próxima Vamos a gente vai aperfeiçoando abrir. o formato. Vamos aperfeiçoar. Mago Lamão, muito obrigado. Eu agradeço o convite, foi uma conversa maravilhosa. Hoje foi um dia muito agradável estar aqui com vocês. E, novamente, agradeço a oportunidade. Tamo junto, viu? Bom te ver, viu? Prazer em conhecer, meu irmão. Obrigado. Opa. Bota, muito obrigado mais uma vez. Sempre uma honra, irmão. Tamo junto. Frater David Jim, muito obrigado, meu irmão. É sempre uma honra estar aqui, ainda mais entre pessoas tão ilustres. Tamo junto. Então é isso, gente. Resistam, reajam, revolucionem. Tamo junto, venceremos. Valeu.